como o poder do Trump vai mexer no futebol que você conhece. Só eu não dormi pra acompanhar o Trump ser eleito? Só eu fiquei acompanhando? Where are you from? Brazil. Couple countries. Have the best team in the world. Except they had a little problem last time. O primeiro voo Ih, caralho. Brazil. Couple countries. Have the best team in the world. Except they had a little problem Mas tiveram um probleminha da última vez. Poxa. last time. O primeiro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil hoje. United States will host the World Cup. Mas eu vou falar. Ah, mano, eu quero falar algo, mas não sei se eu posso. Se eu devo falar, tá ligado? Não sei se eu devo. Mano, posso falar? Vou falar. Os Estados Unidos chega ao Brasil. Pô, eu achei isso aqui, tipo assim. Não é 100% dos casos, mas foi muito engraçado os caras serem deportados. Porque a maioria dos caras que moram nos Estados Unidos é um viralatismo, tá ligado? É um viralatismo do caralho pra babar o ovo do Trump, tá ligado? Aí os caras ficam babando os Estados Unidos, lambendo a bola do Trump e xingando o Lula. Aí depois que foi deportado, lógico, o Lula tem essa obrigação de fornecer o mínimo pro brasileiro, né? Aí ficou, moleque, caralho, moleque, eu falei, mano, acho pouco, tá ligado? Eu acho pouco, tá ligado? Os caras ficam lá nos Estados Unidos babando o Trump e nem sabe os princípios do Trump. Aí ele foi eleito e mandou todo mundo de volta pro Brasil, tá ligado? Brasil hoje. United States will host the World Cup in 2026. They're poisoning the blood of our country. We'll make sure that the American dream becomes reality, not only in America, but all over the world. Em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. Mas nas semanas seguintes, os efeitos da política da América Primeiro já impactavam o mundo, e principalmente seus vizinhos México e Canadá. Os três países vão sediar a Copa do Mundo em 2026, e as medidas radicais do Trump preocupam a organização de um evento em que os três precisam estar de acordo. Um presidente dos Estados Unidos nunca esteve tão envolvido no mundo do futebol. E enquanto pra FIFA isso parece ser um sonho, pro resto do mundo pode não ser tão legal assim. Caramba. É peleja. No começo do ano, as redes sociais do presidente da FIFA, Gianni Infantino, foram dominadas por um tema, Donald Trump. Entre trocas de elogios e diversas menções sobre a Copa, o Infantino deixou claro quem que é o seu novo melhor amigo no mundo político. Ele foi convidado para as filas VIPs do discurso da vitória e da cerimônia da posse de Trump, entre seus principais aliados, e repetiu várias vezes o quão honrado ele estava de fazer parte disso. What an incredible honor, what an incredible privilege. At the Victory Rally, President Donald J. Trump. A relação entre esses dois é um dos principais movimentos políticos do futebol nos últimos anos. Mas a figura do Donald já é forte no esporte e na cultura estadunidense há muito tempo. Most people know why this man is too famous. His real estate endeavors have brought him billions and allowed him to engage seriously in the world of sports. Donald Trump dispensa apresentações e suas ideias também. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. But all over the world, they're coming into our country from Africa, from Asia. The crime is going to be tremendous. A sua marca registrada, o lema Make America Great Again, tornar a América grande novamente, traz o sentimento de olhar para um passado de glória, onde os Estados Unidos eram a maior potência imperial do mundo, sem contestação. E isso se liga ao próprio passado dele. Longe de ser uma exceção ou um maluco que surgiu do nada, o Trump é um produto muito coerente da cultura estadunidense. Não só como um bilionário que sempre foi cotado para a vida política, mas como um ícone da cultura pop e um verdadeiro exemplo do American Dream. Ele apareceu em vários filmes e séries e ficou conhecido nacionalmente pelo seu poder. Numa dessas, em 1991, ele chegou até a participar do sorteio do mata-mata da Copa da Liga Inglesa em um programa de TV, mesmo sem saber exatamente o que estava rolando ali. Against number 6. We'll play Manchester United. Oh, Donald, you don't realise what you've done there. That's a biggie. Do you play football at all? Well, I used to play, and we call it here soccer. That's right. Why it's never worked out as well in the United States as it has elsewhere. But although we're having the World Cup pretty soon coming to the United States. A relação com os esportes sempre foi uma questão de dinheiro, imagem e força política. E o Trump escolheu uma abordagem bem caótica para se aproximar desse mundo.
Enquanto coleciona aliados poderosos dos esportes, ele tem um histórico de tretas públicas com ídolos nacionais, como LeBron James e a Megan Rapinoe, sempre pelos posicionamentos políticos, como ficou claro no caso do Colin Kaepernick, que protestava contra o racismo durante o hino nacional. Durante seu primeiro mandato, vários campeões recusaram a visitar a Casa Branca, e a quebra da tradição já indicava um futuro de tensões no esporte norte-americano. O pessoal do basquete odeia ele pesado. Não acompanho muito o cenário basquete, assim. Fazia ideia. Trump e Infantino chegaram ao poder pela primeira vez em 2016, e os dois prometiam transformações radicais, cada um na sua área. No caso da FIFA, em 2016. Nossa, esse Joseph Blatter aqui é um dos maiores bandidos que já passou pelo futebol. Meu Deus do céu. Esse é vagabundo. E os dois prometiam transformações radicais, cada um na sua área. No caso da FIFA, a associação tinha acabado de passar pelo maior escândalo de corrupção da sua história. E o Infantino falava em reconstrução e recuperação da credibilidade internacional. Ele lançou o FIFA 2.0, um programa que prometia ser a visão de futuro do futebol, desenvolvendo o esporte, melhorando as experiências e criando ambientes mais sustentáveis para os grandes eventos. As próximas edições da Copa do Mundo teriam que contar com valores do programa, e em 2017, o Infantino alertou os Estados Unidos sobre medidas do Trump que poderiam prejudicar a candidatura do país para a Copa de 2026, principalmente em relação aos vistos, numa época que o Trump proibiu a viagem de pessoas de alguns países de maioria muçulmana. Donald Trump's administration has declared the enforcement of a temporary ban on refugees and people from 7 Muslim-majority countries as a massive success. Já em 2018, com a participação direta do Trump na candidatura e a vitória do projeto conjunto entre México, Canadá e Estados Unidos, os dois se aproximaram, e o Infantino foi recebido na Casa Branca, animado e afirmando que os Estados Unidos estavam prestes a se tornar a potência mundial do futebol. Em 2020, a relação se tornou mais íntima e estratégica. Os dois se encontraram em um jantar em Davos, durante o Fórum Econômico Internacional. Trump enfrentava um processo de impeachment por abuso de poder e obstrução do Congresso, mas pouco importava para o presidente da FIFA, que aproveitou a oportunidade para apresentar importantes parceiros de negócios a quem agora chamava de grande amigo. Desde então, os encontros entre eles aumentaram. A FIFA criou uma sede e moveu seu departamento jurídico para Miami, e membros da família Trump participaram do sorteio do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Por mais que ele contrarie muitos dos valores que a FIFA diz defender, o Trump é o parceiro comercial perfeito, que vai abrir as portas para um mercado crescente e que pode ser o mais lucrativo do futebol e que ilustra muito bem a articulação política do Infantino. Mas tem um ponto dessa... É que a verdade é que futebol é uma politicagem do caralho, mano. É só dinheiro, viado. Bizarro isso. Pô, mano, a Copa... Essa Copa agora que foi no Catar, e a próxima Copa, que vai ser agora na Arábia, né? Arábia Saudita, se eu não me engano, em 2026 ou 2030. Ué, é bizarro, velho. O futebol é só política, cara. Tá ligado? Mas, mano, basicamente os caras meteu... 2030 é Portugal, né? Mas, tipo assim, basicamente os caras jogou uma Copa lá no Catar pra, tipo assim, esconder o que os caras fizeram, mano. Esconder a merda que o país é, entendeu? Bizarro isso. Essa relação que precisa ser destacado para explicar as contradições dela e o tamanho da influência do Trump no futebol. A Copa do Mundo de 2026. Esses mega eventos esportivos são grandes oportunidades para os países demonstrarem poder político, mas também são problemáticos, já que com o tempo as pessoas começaram a questionar os investimentos públicos e as consequências deles. A ideia da Copa de 2026 é correr menos riscos e dar mais certeza de um legado positivo para os países sede e para a FIFA. Aquela coisa de tentar gastar menos e ganhar mais. Para facilitar a visualização e explicar por que o Trump pode causar problemas, eu vou separar os legados da Copa em 4 tipos: econômico, estrutural, esportivo e social. Começando pelo social, a candidatura United do México, Canadá e Estados Unidos destacou o tema Unidos como um só, focado na inclusão e na integração política, econômica e cultural do continente norte-americano, além de valores como humanidade, respeito mútuo, fraternidade global e cooperação. Para a FIFA, essa era a oportunidade estratégica para se recolocar como principal agente de mudanças sociais através do esporte e para reforçar o papel do futebol como uma ferramenta diplomática, segundo a ideia do FIFA 2.0. Football is also the sport of course, of the immigrants, of the inclusion, of bringing people together. Os 3 países sede também ajudariam a organização a ter uma Copa menos polêmica depois das edições da Rússia e do Catar, que levantaram muitas discussões e críticas sobre direitos humanos e condições de trabalho.
O legado econômico da United é um dos mais interessantes para a FIFA, já que a expectativa é gerar 11 bilhões de dólares para eles, ou seja, a Copa mais lucrativa da história. Além disso, a América do Norte representa a oportunidade de reaproximação e expansão das relações da FIFA com algumas das maiores marcas do mundo, como a Coca-Cola, Budweiser e o McDonald's. O legado estrutural está no fato de ser a primeira Copa a usar completamente estádios já existentes nos países sede, evitando os gastos públicos absurdos, a existência dos elefantes brancos, como rolou no Brasil, e os atrasos de entrega das estruturas, problemas que se repetiram nas últimas edições. Já o legado esportivo seria o aumento da inclusão, com a participação de 48 seleções pela primeira vez e, claro, o fortalecimento do futebol nos Estados Unidos. Ou seja, todos os pontos faziam essa ser a candidatura favorita da FIFA. O problema é que em 2018, ano em que ela seria votada contra o Marrocos, Trump não era o cara ideal para representar esses valores do projeto. Enquanto as federações faziam de tudo para defender a união, a relação entre os três países só piorava. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. The wall is a fraction of the kind of money in many different ways that Mexico takes in from the United States. No mesmo período, ele chamou o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, de fraco e desonesto. Retirou apoio a um acordo da cúpula do G7 por causa da confusão e aplicou tarifas altas sobre o aço e o alumínio, prejudicando os dois países vizinhos. Essas atitudes passaram a preocupar as federações, que acreditavam que o comportamento dele poderia tirar votos da candidatura. Então eles se esforçavam para se afastar da imagem dele e chegaram ao ponto de tentar esconder o cara. No livro oficial do projeto, que tem mais de 500 páginas, o nome do Trump só é citado uma vez, em um parágrafo que tenta esclarecer que no ano da Copa, ele provavelmente não estaria mais no poder. Olha aí. Se a candidatura queria afastar ele do projeto a qualquer custo, no mesmo ano a situação mudou de direção e ele se envolveu diretamente na campanha. A Copa era a chance de mascarar as políticas agressivas, melhorar a imagem dos Estados Unidos e gerar muita grana. Além de que a aproximação com a FIFA é uma jogada de todas as potências do sistema internacional, aliadas ou rivais, deixando claro, mais do que nunca, ser poderoso passa pelo futebol, e o Trump não deixaria essa oportunidade escapar. Era o início de 2018, quando vários políticos norte-americanos se movimentavam para defender a Copa, já que os estados e cidades sedes ganhariam muito dinheiro se desse tudo certo. Foi aí que 44 senadores democratas e republicanos escreveram uma carta pedindo para Trump apoiar a candidatura United e dar as garantias governamentais que a FIFA exige para sedes, como viagens sem necessidade de visto para oficiais, delegações e isenções fiscais. A ideia de se envolver mais com o projeto já estava rodando a Casa Branca através do seu genro e conselheiro Jared Kushner. Kushner aproximou Trump do comitê da candidatura e o presidente passou a escrever cartas para a FIFA, prometendo cumprir as exigências caso estivesse no poder, incluindo o acesso sem discriminação de torcedores e jogadores ao país, uma surpresa em relação aos seus discursos. Com a FIFA no bolso, ele investiu milhões de dólares em viagens de lobby para Kushner garantir o voto de várias federações, ou seja, usando diretamente recursos do Estado para influenciar o resultado. Publicamente, também passou a postar alguns recados sugestivos para nações que pensassem em não votar neles, praticamente rasgando o código de ética da FIFA. A viagem de negócios mais importante do Kushner com certeza foi para a Arábia Saudita, o país que Trump mais fez questão de estar perto. Em 2017, ele até quebrou a tradição da primeira viagem do presidente eleito, que sempre era para o Canadá, México ou Europa, e foi parar na Arábia, onde recebeu uma medalha de honra e negociou vendas bilionárias de armas. Os dois países discordam sobre muitas coisas, como a questão da Palestina, o preço do barril do petróleo e as relações com a China, mas concordam que o dinheiro fala mais alto e que a FIFA é um ótimo canal para fortalecer essa amizade. No dia 13 de junho de 2018, México, Canadá e Estados Unidos ganharam o direito de sediar a Copa de 2026 por 134 votos a 65. Agora, um ano antes do show começar, o novo mandato do Trump traz de volta alguns problemas do passado. Pelo entusiasmo do Infantino, a volta do Trump ao poder parece o cenário dos sonhos para a FIFA, que volta a se aproximar de um parceiro que já tinha demonstrado maiores desejos em relação ao futebol. Mas dentro das federações pouca gente imaginava que ele estaria na presidência quando a Copa finalmente chegasse. E as políticas dos primeiros meses de mandato já preocupam. O ataque aos imigrantes, que ele afirma que estão envenenando o sangue americano, voltou com força, e os planos de deportação também. Vários países são atingidos, mas o México é o principal alvo. E o Trump declarou a situação como uma emergência nacional, além de acusar o governo mexicano de ter alianças com cartéis criminosos. Esses atos foram seguidos de uma ordem assinada por ele que mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América, colocando o nacionalismo e a demonstração de poder acima do reconhecimento internacional mexicano.
Pro Canadá, o Trump chegou a falar em anexar o país, transformando ele no 51º estado americano. A ideia é facilitar a exploração de recursos naturais canadenses e gastar menos dinheiro com eles. Muita gente não levou a sério no começo, mas ele insistiu que a ideia era verdadeira, atacando a soberania dos vizinhos. Para piorar, ele anunciou novas taxas de 25% sobre os produtos canadenses e mexicanos, o que abalou ainda mais as relações econômicas e diplomáticas com eles. De tabela, essa medida ainda pode causar outros problemas para a FIFA, já que algumas empresas que investiram em fábricas no México nos últimos anos para escapar das taxas sobre produtos chineses. Marcas como a Hisense e a Lenovo são parceiras globais da FIFA e vão patrocinar o Mundial de Clubes e a Copa, e podem não gostar muito desse contexto. Nos últimos anos, a FIFA reafirmou que a proteção dos direitos humanos e a sustentabilidade são valores centrais da Copa de 2026. Fechou uma parceria com a Organização Mundial da Saúde e reforçou a mensagem de união e desenvolvimento social. Enquanto isso, o Trump tirou os Estados Unidos do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, abandonou a OMS, cortou o dinheiro de políticas ambientais, saiu do Acordo de Paris e fechou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, contrariando tudo que o evento diz promover. Pelo padrão que a FIFA costuma adotar, a chance de finalmente consolidar os Estados Unidos como o próximo grande mercado está pesando. E assim como boa parte da política internacional, talvez esteja pensando em deixar a história de tentar promover a união pelo futebol para depois. Caralho. Pô, videozaço. Caralho. Vai tomando. Pô, videozaço do Peleja, hein?